acredito que quanto mais canais no YouTube falando sobre o que é a Umbanda, essa religião muito bonita e brasileira, mais informação para tirar assim algumas ideias muito erradas que geralmente se tem com relação à Umbanda, né? Então, nada melhor do que o conhecimento. Nós vamos começar o estudo do livro Arquétipos da Umbanda, as hierarquias espirituais dos orixás. Então, nós já temos aqui no canal uma playlist, né, com leituras, e eu disse que eu ia fazer leituras de livros interessantes espiritualistas, né? Então, vamos começar por este livro. Então, vamos lá. Apresentação. Este livro reúne um apanhado de temas de grande interesse para quem deseja conhecer a Umbanda. Em princípio, ele destina-se aos médiuns umbandistas, que estão iniciando sua missão de médium, mas não se limita a eles, e servirá a todos os que queiram entender essa maravilhosa religião mediúnica e mágica. Mediunidade e magia são dois dos pilares sustentadores da Umbanda, e sem eles ela não seria o que é, um grande e pronto socorro espiritual. Estudar a Umbanda é mergulhar no mundo dos mistérios divinos que a fundamentam e a sustentam como religião popular, criada justamente para acolher o grande número de pessoas possuidoras de mediunidade, mas que não se adaptam ao espiritismo ou ao candomblé. Ocupando uma faixa intermediária entre essas duas religiões, a Umbanda vem desempenhando de forma admirável sua missão de resgatar e fazer evoluir todos os que a ela se integrarem, sejam espíritos ou pessoas. Todos são bem-vindos e são convidados a colaborarem na construção de uma religião espiritualizadora que não exige mais do que a boa vontade e o desejo de crescer, e por isso é de suma importância que sempre tenham à disposição a leitura instrutiva que facilita o entendimento da Umbanda como um todo, onde cada uma de suas partes esteja explicada detalhadamente, pois assim ninguém será desconhecedor do seu fundamento divino. Cada capítulo deste livro é fundamental para que o iniciante não se sinta inseguro ou temeroso quanto ao que o futuro lhe reserva. Cremos também que ele servirá de leitura de apoio às pessoas que só queiram conhecer a Umbanda e seus mistérios. Faltam livros sobre a Umbanda no mercado literário e são poucos os que são reeditados periodicamente. Com isso, os novos leitores umbandistas têm se deparado com inúmeras dificuldades para conseguir obras de importantes autores de Umbanda. Acreditamos que um livro não substitui outros já desaparecidos, pois em cada um, além dos assuntos comentados, está a alma dos seus autores. Essa alma do autor é que torna insubstituíveis os títulos que abordam os mesmos temas, e ela transforma cada leitura em uma aula impagável, pois nela está a experiência do autor. Que você, amigo leitor, enriqueça sua alma com os temas e o conhecimento aqui reunidos. Então, esta foi uma apresentação do livro Os Arquétipos da Umbanda, as hierarquias espirituais, do autor muito conhecido e reconhecido dentro da Umbanda e no mundo espiritualista. É o Rubens Saraceni. Muito interessante, um grande estudioso, tá? Vamos ver a introdução também. Escrever sobre Umbanda é importante e estudá-la indispensável. Quantos médiuns necessitados do aprendizado teórico
já não se depararam com a escassez de informações ou de material de estudo. É natural o desejo de aprender sempre mais sobre o que gostamos e o que praticamos. O aprendizado prático obtemos no dia a dia e na Umbanda. Cada atendimento a consulentes traz oportunidade de aprendermos com os guias espirituais. Com o passar do tempo, um médium ativo e dedicado consegue acumular um valioso conhecimento prático. Isso o torna apto a levar adiante sua missão caritativa. Mas chega um momento em que todos procuram algo mais que a prática. Buscam entender o sentido que os move e o que há por trás do que fazem no cotidiano. Isto se chama evolução. O ser, após obter o conhecimento prático, procura os fundamentos do que faz, para, assim, conhecendo-os, solidificar um estado de espírito mais elevado. A evolução acontece com a prática e consolida-se com o embasamento teórico que a justifique, intelectualizando-a e dando-lhe uma importância que por si só ela não possui. Podemos recorrer a um exemplo para explicar nossa afirmação. Eilo. Uma pessoa vai a um centro em busca de auxílio porque sente que sua vida está paralisada ou está regredindo. O médium, já com um grande aprendizado prático, recomenda-lhe que faça uma oferenda ao Exu Tranca-Ruas, que assim abrirá seus caminhos e a ajudará. A pessoa faz a oferenda recomendada e pouco tempo depois começa a prosperar e a sentir-se animada e confiante. Ela acreditou e foi ajudada. Mas, e se ela quiser saber por que esse ato mágico funcionou tão bem? Qual é a explicação a ser dada? O médium dirá que o Senhor Exu Tranca-Ruas é um ótimo Exu, que é poderoso e ajuda mesmo. Isso é certo, e não questionamos essa maravilhosa entidade de Umbanda. Mas, e quando a mesma pessoa retornar com outra dificuldade e o médium recomendar-lhe que faça nova oferenda a esse Exu e ela não obtiver o resultado desejado? Provavelmente dirá que o Exu já não é mais poderoso ou falará que o médium perdeu sua força, não é mesmo? Saibam que isso vem acontecendo a todo instante, porque sempre tem alguém se decepcionando por não ter sido atendido, mesmo tendo realizado uma oferenda. Um ato mágico de suma importância e de grandes responsabilidades fica resumido a uma troca, a um toma lá, dá cá. O médium prático, sem uma dialética fundamentada, fica sem saber o que responder ao consulente, além de questionar o poder do Exu em questão. E não raro, caso vários consulentes seguidos reclamem que suas oferendas não funcionam, aí como é que fica? O médium ou o Exu, ou ambos, já não tem mais a força de antes? Já não são bons? Isso é o que vem depondo contra a Umbanda e outras religiões, em que a magia prática não é embasada em conhecimentos teóricos fundamentadores de cada ato mágico ou religioso. Recomendar ao consulente que tente outra vez não resolve o fracasso anterior e não devolve a confiança que tanto o médium quanto o consulente tinham no Senhor Exu Tranca-Ruas. Muitas pessoas já se afastaram da Umbanda em virtude da colocação das oferendas como artigo de troca. E inclusive há pessoas tão viciadas nesse comércio que fazem oferendas para tudo e para todos, até para ganharem jogos. O que leva as pessoas a se acomodarem e acreditarem na lei do menor esforço. O que faz alguém crer que o esforço pessoal para vencer dificuldades é substituído pela troca pura e simples? Nós respondemos que é a falta de uma dialética que fundamente as oferendas e tudo mais que há na Umbanda como práticas mágicas.
onde entra o merecimento, a transformação consciencial e a remodelação dos pensamentos. Inclusive até no kardecismo fala a mesma coisa, né? Para se ter merecimento, para ter a ajuda dos protetores, dos guias espirituais protetores, é preciso se dedicar à reforma íntima. Há momentos em que a espiritualidade tem de fazer algo pelas pessoas, independente de qualquer coisa, tal como o médico que cuida de uma pessoa ferida à bala, mesmo que o ferimento tenha sido provocado em uma troca de tiros na qual ela tentava matar a outra pessoa, ou mesmo a havia matado. Naquele momento, o que importa ao médico é salvar uma vida, mas depois de salvo, aí entra a justiça, determinando a sentença a ser cumprida pelo assassino socorrido pelo clínico. Os guias espirituais de Umbanda agem muitas vezes como um médico. Primeiro salvam, depois entregam à justiça divina o futuro da pessoa auxiliada. Competirá à justiça divina determinar a sentença e a forma que deverá ser cumprida. Se o socorrido cumpri-la a contento, essa mesma justiça divina o amparará. Mas, se a pessoa, após ser auxiliada, não se remodelar, aí cairá nas malhas da lei maior e será remodelada na dor. Mas, e se os médiuns, umbandistas, fossem preparados para entenderem os mecanismos da sua mediunidade e de como ela é um instrumento da justiça divina e da lei maior para nos auxiliar na solução de nossas pendências kármicas e no nosso reajustamento íntimo? Não será com o descaso ou com a desculpa de que os guias sabem e podem tudo e que ao médium só resta ceder sua matéria para eles trabalharem, que tudo será respondido. É preciso que todos os médiuns umbandistas se conscientizem de que o estudo de sua religião e de suas práticas é importantíssimo e de que devem procurar evoluir por meio do conhecimento sadio e conscientizador. A nós que escrevemos para os umbandistas, compete franquear-lhes livros instrutivos e que retratem com a maior fidelidade possível a Umbanda e seus campos de atuação, tanto aqui no plano material quanto no plano espiritual. Temos certeza de que este livro, por refletir em suas páginas a nossa alma, fornecerá a todos que o lerem e estudarem uma gama de fundamentos que facilitarão o desenvolvimento de uma dialética individual que auxiliará no esclarecimento de possíveis dúvidas dos que querem saber mais para melhor se conduzirem. Tenham uma boa leitura. Rubens Saraceni, o autor. Bom, então terminamos aqui a apresentação e a introdução do livro, muito importante para todos que querem saber o que é realmente, na realidade, a Umbanda, né? Quais os seus fundamentos, como ela trabalha, o que são as linhas de orixás, o que são os orixás, o que são as linhas de trabalhadores espirituais, as falanges de trabalhadores espirituais. Então, é preciso procurar conhecimento para não se formar ideias, né, errôneas, ou mesmo se já tiver assim alguma ideia aí negativa, verificar pelo estudo que não tem fundamento real. A Umbanda é uma religião, e como toda religião verdadeira, é sagrada, é caminho de inspiração, é caminho para conduzir a mente, a alma humana para a sua luz interna. A palavra religião quer dizer religar-se, né? Nesse caso é religar-se a Deus. E Deus se manifesta de muitas formas. Se manifesta também através da natureza, né? Se manifesta através do amor, através das estrelas, né? Desse céu maravilhoso que nós vemos, através desse sol maravilhoso, dessa lua maravilhosa, e através de todas as forças da natureza. Deus se manifesta o tempo todo.
Nós damos o nome Deus, né? Mas tem muitos nomes. Podemos chamar, cada religião chama Deus por um nome, mas a sua natureza, a sua essência é sempre a mesma. Deus manifesta as suas forças na forma de muitas energias. E cada religião dá um nome para essas energias. Dentro da Umbanda, nós damos o nome de orixás. São forças, são os poderes de Deus. Assim como a luz branca pode se manifestar em 7 cores. O poder criador, o poder sustentador, o poder de vida, de sabedoria de Deus se manifesta nestas 7 forças, que são cada um dos orixás, que nós vamos estudar. Os orixás, dentro da Umbanda, são vistos não como entidades, mas forças, até como pode ser até chamadas essas forças de entidades, mas uma entidade força, poder, irradiação, de sustentação de tudo que existe. Não é uma pessoa, um ser humano. Dentro da Umbanda nós vemos assim. Então nós vamos estudar estas forças. E vamos estudar também as linhas dos trabalhadores espirituais, as falanges de trabalhadores espirituais que trabalham dentro dessas linhas de forças, dentro dessas forças que nós chamamos de orixás. Então, cada orixá, cada uma dessas manifestações tem as suas linhas de trabalhadores que atuam segundo o modo operandi destas forças, certo? Então, é assim que nós vamos estudar. Nós vamos estudar a fundo, vamos começar aos pouquinhos. Eu estou estudando e vou continuar estudando com vocês também, tá? Nós vamos estudar também, eu tenho um livro aí também que fala sobre o Exu, que Exu também é uma força, que está relacionado com os nossos chakras que captam a força da Terra, que nos ajuda a nos manifestar como um corpo aqui na Terra. Então, para vocês verem como é interessante, como é muito mais profundo do que assim a população que não tem conhecimento, né, fala, né? Então, gente, olha, é muito linda, a Umbanda é muito linda, a Umbanda compreendida é uma religião muito bonita. Como toda religião, né, sofre uma deturpação por pessoas que não estudam, por pessoas também que deixam o ego passar na frente do espiritual. Então, há muita deturpação, sim. E muitas pessoas acabam se decepcionando, né, quando entram na primeira vez em contato com a Umbanda, né, com coisas assim negativas que encontram, né. Mas vocês estudando, procurando saber mesmo qual é a realidade, conhecer os fundamentos, todo o ensinamento bonito que tem, vocês também vão conseguir escolher, fazer uma peneiragem, saber qual terreiro, qual templo de Umbanda é bom, qual não é tão bom. Está conectado mesmo com as falanges, as linhas de trabalhadores da luz, ou se ali está o ensinamento está deturpado, se ali a mentalidade daquelas pessoas que estão dirigindo o local desvirtuou o ensinamento ali, né? Vocês vão se livrar de armadilhas também. Assim como essas armadilhas podem acontecer em qualquer lugar, né? Uma escola, um curso que você vai fazer. Se você não sabe exatamente o que é aquele curso, um curso bom, naquele sentido ali, daquele tipo, pode te oferecer, você não vai saber escolher, né? Só depois que estiver lá dentro que você vai ver, não era isso que eu queria, não era isso que prometeu, não é aqui, não é meu lugar. Os livros são nossos amigos, são luzes no nosso caminho, tá bom? Então, aqui deixo vocês para não ficar muito longo o vídeo. Bom, é isso, pessoal, espero que vocês gostem. Novamente aqui, ó, tá? Arquétipos da Umbanda, Rubens Saraceni, as hierarquias espirituais dos orixás. Tchau, tchau.